E aí, pessoal, beleza? Bom, estamos aí para mais uma aulinha. Vamos lá continuar conectores adverbiais, parte 2 aí de exercícios, tá? Bom, a gente já teve aula teórica disso, a gente já viu lá todos os conectores adverbiais, os 9 tipos, né? Os temporais, proporcionais, né? Os finais, os comparativos, condicionais, concessivos, né? E ainda os consecutivos e causais. A gente teve lá os 9 tipos, a gente estudou tudo bonitinho. Bom, o que a gente vai continuar fazendo é olhar aí para os conectores destacados e a gente vai classificar esses camaradas aí, tá? De acordo com o que eles costumam introduzir de circunstância, de sentido específico, que é a característica típica dos advérbios, tá? Então, bora lá, olhando aí para a próxima frase. Né? A gente já fez 10 frases, a gente vai fazer agora bastante exercício sobre isso aí, tá? Na frase 11, o que é que você tem aí? Como você busca uma vida melhor, vou lhe ajudar dando uma bolsa de estudos. Aqui a gente tem a primeira frase, começando com o nosso conector destacado, que é o como você busca uma vida melhor. Depois, vou lhe ajudar, é a segunda frase. Né? E tem uma terceira aqui, dando uma bolsa de estudos. Certo? Que está junto aqui da segunda. Eu vou deixar junto mesmo, não tem problema isso aí. Tá? Até porque a gente vai olhar a primeira em relação às demais. Então, só sublinhando aqui, a segunda frase está sem conector, que é o vou lhe ajudar, dando uma bolsa de estudos na Suíça. Né? É a nossa segunda e terceira frase. A primeira seria só o você busca uma vida melhor. E o conector que você está vendo aí, está destacado, é o como. E o como a gente tem sempre que relembrar a história dele. Porque o como ele pode ser três coisas. Três coisas. Ele pode ser um conector causal, introduzindo a causa, o motivo. Ele pode ser comparativo. E ele pode ser conformativo. Introduzindo relações de acordo ou de desacordo, tanto faz aí, de concordância ou discordância. E aí, relembrando, para ele ser causal, normalmente ele está no início, da primeira frase, e costuma equivaler ao já que ou porque. Normalmente é isso. Tá? Para ele ser comparativo, ele normalmente está na frase que não repete o verbo da primeira frase. É uma frase sem verbo. Vamos botar da frase correspondente, que é melhor, que às vezes pode estar a posição invertida. O verbo está omisso, o verbo está escondido, o verbo não aparece escrito porque é o mesmo. E, para ser conformativo, aqui os verbos são diferentes, os verbos das frases são diferentes. Isso acontece. E aí você tem que ter relações de concordância, então ele costuma equivaler ao de acordo com, ao conforme, ao consoante, ao segundo e por aí vai.
tá? Bom, enfim. Eu botei o verbo das são diferentes, ficou incompleto aqui. O verbo das frases são diferentes. Bom, agora tá certinho. Olhando então para o conector ali, o que a gente já pode, né, tentar observar? Vamos olhar logo a história dos verbos, né? Vamos ver se os verbos são diferentes. Se forem diferentes, a gente já elimina o comparativo, né? Então, olhando aqui, ó. Quando você tem a primeira frase, você tem lá, você busca uma vida melhor. Tá aqui o verbo buscar. Aqui é o verbo da primeira frase. Não se esqueça que verbo é aquilo que você consegue conjugar passando lá pelos pronomes pessoais, né? Retos. O eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu busco, tu buscas, ele busca. Nós buscamos. Vós buscais e eles buscam. Aqui está o verbo da primeira frase, é o verbo buscar. Beleza. Na segunda frase, você tem aqui uma expressão verbal, que é constituída do vou ajudar, né? Aqui está o verbo da segunda frase. Então, já é diferente, concorda? Ainda tinha o dando aqui, que era o verbo da terceira frase. Que é o verbo dar. Legal? Então, enfim, se os verbos já são diferentes, um é o buscar, o outro é o vou ajudar, o outro é o dando, então comparativo já não vai poder ser. Né? Esse como já não é comparativo. Porque quando é comparativo, né, o verbo, a gente não repete o verbo porque o verbo é o mesmo das outras frases. Tá claro isso? Tipo assim, ele comeu como você comeu. Né? Comeu, né, ele comeu. Né? Ele comeu e você comeu. Seria o mesmo verbo. Tá legal? Bom, olhando aqui agora, vamos ver se ele pode ser comparativo. Né? Para ver se é comparativo, vê se você poderia ler esse como se fosse de acordo com. Vê se daria sentido, se manteria o mesmo sentido, o mesmo entendimento. Quando fala se manter o mesmo sentido, é manter o mesmo entendimento, a mesma interpretação. Vamos lá. Faria sentido ler o como se fosse de acordo com? Faria? Você tem lá a frase dizendo: como você busca uma vida melhor, vou lhe ajudar. Né? De acordo com o que você busca uma vida melhor, vou lhe ajudar. Faz sentido? É o mesmo sentido? Não, não é, né? Então, se não é, também não é comparativo. Certo? Então, nem é conformativo, nem é comparativo. E aí sobrou então o quê? A possibilidade de ser causal. Vamos conferir? Vamos ver se daria para ler o como um já que ou como um porquê. Eu acho que dá sim, ó. Ficaria: já que você busca uma vida melhor, vou lhe ajudar dando uma bolsa de estudos na Suíça. Dá para tranquilamente botar o já que aqui nesse lugar. Então tem uma equivalência de sentido. Se tem uma equivalência de sentido, né, e o já que serve para introduzir causa, ele é um conector causal, né, de causa, de motivo. Ele está lá no caso 9 que a gente estudou. Caso dos conectores causais, serve para introduzir o motivo, né, a razão, né, o que provocou, o que acarretou. Tá claro isso? Tá? E repare que realmente o sentido é de causa. Qual é aqui o motivo da ajuda? O cara está buscando a vida melhor, é o motivo. É a causa. É o que gera. O que gera o quê? O que gera aqui a tal da ajuda do cara.
né? Aqui é o que foi gerado. O que foi gerado a gente chama de consequência. Beleza? Tranquilo? Certo? Só que a gente tem que classificar a causa por quê? Porque é na frase que mostra o que causou a causa que está lá o conector. As demais a gente não precisa se preocupar com elas. Tá claro isso? Só com a leitura. Legal? Visualizou a parada? Então, frase 11 foi isso aí. Estou indo para a frase 12. Né? Aliás, só para você conferir, né, o já que e o como, né, vamos lá dar uma olhada onde eles se encontravam na listagem que a gente teve. Olha aqui. O como, ele podia ser comparativo, está aqui no caso 4. Né? Ele podia ser conformativo, estava aqui no caso 6. E ele estava aqui também no caso 9. Né? O como equivalendo ao Jaqui. Né? Aliás, a gente falou do Jaqui, falou do porquê. Tá aí o camarada aí. Beleza? Então, de fato, né, o conector ali é um conector que introduz o motivo, que introduz a causa. Né? O que causou, o que provocou. Legal? Então, agora sim, vamos lá para a frase 12. Frase 12 diz o seguinte: no instante que você falar, preste atenção nos olhares das pessoas. Então, a primeira frase está aqui, no instante que você falar. A segunda começa logo depois, está lá, preste atenção nos olhares das pessoas. Né? Você está vendo que a primeira frase aqui tem um conector, certo? Aqui é no instante. Né? No instante em que? E aí, esse conector é de que tipo? Né? Eu acho que é fácil resolver se você prestar atenção na palavrinha base aqui. Qual é a palavrinha base do no instante? É instante. Instante, galera. Instante tem a ver com a ideia de momento. Momento, ocasião. E isso tem tudo a ver com a ideia de tempo. Então, no instante em que, se tem a ver com a ideia de tempo, a gente não tem que perder tempo. Aqui a gente tem um conector temporal, certo? Um conector da ideia de tempo, que mostra a ideia de tempo. E isso a gente teve lá no caso 1, né? Os conectores do tipo 1, lá dos conectores temporais, certo? Só para você ler direitinho, né, a parada aqui, basta você chegar para a segunda frase aqui, que não tem conector, e perguntar assim, em que momento você tem que prestar atenção nos olhares da pessoa? Isso é, quando? Quando tem que prestar atenção? Em que momento? Tem que prestar atenção nos olhares das pessoas. Quem é que vai responder a essas perguntas? Quem responde? Repare que a primeira frase responde. Se você pergunta assim, que momento tem que se prestar atenção? No momento em que você falar. No instante em que você falar. Tá claro isso? Tá? Então, de fato, o momento de falar é o momento de prestar atenção. Beleza? Tranquilo? Tá? E se você queria lembrar aí direitinho onde estava no instante, vamos lá na listagem dos conectores temporais, né, dos elementos temporais que podem indicar tempo para eu te mostrar isso. O no instante, aqui é conector pra caramba. Tava aqui, ó, todos os dias, todos os instantes. Tava aqui, ó, no instante em que, ou no instante de. Tá claro isso? Tá? Então tava aí o conector
temporal na listagem que a gente já tinha lá previsto. É uma das maiores listagens que a gente tem ali para observar tanto conectores como elementos que podem indicar tempo. Legal? Então, frase 12 era isso. Estamos indo para a frase 13. Frase 13, então, diz o seguinte: quanto menos você estuda, mais ignorante você fica, e menos te darão atenção e prestígio. Bom, então a primeira frase é: quanto menos você estuda. A segunda é: mais ignorante você fica, que vem junto de uma outra, né, que é o menos te darão atenção e prestígio. Você poderia até perguntar assim: ué, mas como é que você conta 3 frases? Né? É fácil, é só ver a quantidade de verbos que a gente tem ali. Né? Repare que na primeira frase é o estuda, na segunda é o fica, o ficar, e na terceira é o verbo dar, é o darão. Certo? Tranquilo? Então por isso que a gente está contando 3 ali, mas bastaria contar a primeira e o restante. Legal? O conector aqui, o elemento que está juntando, introduzindo, mostrando um determinado valor de leitura, é o quanto menos. Certo? Então aqui está o nosso conector. E aí se falou em quanto menos, quanto maior, quanto melhor, depois aqui vem quanto menos mais, né? E aqui veio menos, certo? Aqui a gente está mexendo com quantidade, galera. Isso aqui é mexer com quantidade. Ao mesmo tempo também é mexer com a ideia de gradação. O que tem a ver com a ideia de gradação? Qual é a base da ideia de gradação? É que na hora que você faz uma coisa, a outra vai acontecendo, né, em função dessa, em razão dessa, né, e meio que conjuntamente com essa. Os eventos são gradativos. Na hora que um acontece, o outro acontece ou para mais ou para menos, não importa. Tá? Então aqui, se a gente já mexeu com a ideia de quantidade de gradação, isso tem a ver com a ideia de proporção. Então esse conector aqui, a gramática vai chamar de conector proporcional ou de proporção. Quando se mexe com proporção, se mexe com quantidade. Por exemplo, se você pega 1 quilo de açúcar e você tem que dividir proporcionalmente, né, não se esqueça que isso tem implicação direta realmente com a ideia de quantidade. Só para você ter ilustração, se você pega, né, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de açúcar, e vai dividir para 2 pessoas, e tem que dividir ao meio, o que é que vai dar? Vai dar 500 gramas para cada um, certo? Vai dar meio quilo, tranquilo? Então repare, você está mexendo com quantidade, não é quantidade? Isso aqui é quantidade, né? Ao mesmo tempo tem a ver com medida, né? Se você bota na balança, tem que pesar. Legal? Pode ser pesado ou não, né? Você pega um balde d'água, tá cheio, tem que dividir. Você vai botar metade da água em um, metade da água em outro. E ao mesmo tempo, você ainda pode observar a história da gradação aí, porque na hora que você vai esvaziando um balde, né, o outro vai enchendo e o que você, né, o que está vazio vai enchendo e o que estava cheio vai esvaziando. Então são eventos gradacionais, né, gradativos. Entendeu a história da gradação? Se ainda não tinha entendido, é isso que você tem que entender, que tem que visualizar. Então, era essa parada aí. E o que ele está dizendo aqui, só para dar uma interpretada no texto, né? Que está aqui, ó. Quanto menos você estuda, isso é, está sem estudar, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se você não estuda, você vai ficando ignorante. E aí, se você fica ignorante, as pessoas não te dão atenção, não te dão prestígio, não vão te prestigiar. Não é prestígio chocolate não, tá? Beleza? Então, só para você conferir aí onde que estavam os conectores proporcionais, que estava lá no caso 2. Esse maluco está no caso 2. Tá aqui, ó. Conectores proporcionais. Você tem aqui o quanto mais, quanto mais, menos, né? Quanto menos, mais, quanto menos, menos, ou quanto maior uma coisa, maior a outra, ou menor a outra. Aliás, ali eu repeti.
Tinha que ser quanto melhor. Ah, não. Repeti não. Botei agora o quanto menor. Quanto menor uma coisa, maior a outra, menor a outra. Podia ser o quanto melhor. Tranquilo? Então, tanto faz essa parada aí. Beleza? Tá? Ainda tinha os clássicos lá, a medida que, a proporção que, o ao passo que. Joia? Então, é isso aí que a gente tinha que lembrar. Então, estava aqui no caso 2, né? O quanto menos, mais, quanto menos, menos. Tá? São relações de medida de gradação. Bom, você tem aí agora a frase 14. Estou partindo para 14, hein? A frase 14 diz: não obstante viaje muito, ele se comporta como um inculto. Né? Não obstante viaje muito, é a primeira frase. Vem lá a segunda frase, ele se comporta como um inculto. A frase que está com conector, você está vendo, é a primeira, né? Está aqui já destacado para facilitar a nossa vida. E aí está lá o não obstante. O não obstante é um conector de que tipo? Tenta resolver pela leitura aqui junto comigo. Você tem aqui, não obstante viaje muito. E aí colocou, ele se comporta como inculto. Inculto é pessoa que é ignorante. Né? Tem pouco conhecimento. Pouco ou nenhum. Né? Conhece pouco as coisas. Certo? É isso que está em jogo aqui. O inculto é o não culto. Né? O não culto é um ignorante, é uma pessoa que tem pouco conhecimento. Então ele está falando aqui na segunda frase que a pessoa se comporta como uma pessoa de pouco conhecimento. E o viajar muito, nesse sentido aqui, na primeira frase, deveria representar o muito conhecimento, porque se viaja vai conhecer muitas coisas. Certo? Só que a pessoa que viaja muito, mas ela acaba se comportando como quem não viaja. Por quê? Porque tem pouco conhecimento, porque é inculta. Então você tem uma relação de oposição aqui. A regra aqui que deveria ser viajar muito, ter muito conhecimento, acaba sendo quebrada. A pessoa viaja muito, mas não tem muito conhecimento. Então aqui você tem uma exceção à regra. E aí qual é o nome do conector, então, dos adverbiais que mexe com a ideia de oposição, de exceção à regra? É o conector que se confunde com os adversativos lá dos coordenados. É o conector concessivo, que serve para a ideia de concessão. Que é quando uma coisa acontece, quando o previsto era não acontecer aquilo. Certo? Tranquilo? Tá? E esse caso aqui foi o caso 7 que a gente estudou. Se você for lá na listagem do caso 7, vamos lá agora, tá lá o conector não obstante, no finalzinho, se eu não me engano. Aqui, ó. Você tem aqui os concessivos. Mesmo que, ainda que, embora, com quando, posto que, por mais que, por menos que, por maior que, por menor que, por melhor que, por pior que, se bem que, malgrado, a exceção de, exceto, exceptualmente, a despeito de, em que pese ou em que pesem, e aí vem o não obstante, seguido de uma situação que não é fato, que é uma hipótese. Tanto faz aí. Então estava lá o cara listado nos conectores do caso 7, que eram os conectores que introduzem a ideia de concessão. Foi? Viajou lá na parada lá dos conectores? Viajou até lá? Beleza. Então, o caso 14 era essa parada aí, tá tudo certinho. E o importante era aqui ver a ideia de oposição entre os conteúdos aqui, entre as duas frases, tá? Então, frase 15, tô indo. Frase 15 diz o seguinte: você trabalha 20 horas por dia, embora não fique cansado. Bom, você tem aqui a primeira frase que diz: você trabalha 20 horas por dia, a segunda começa depois dela, e diz lá, embora não fique cansado. Bom, a frase que está com o conector é a segunda, né? Então a primeira está livre, leve e solta.
e tá lá a segunda falando do embora, né? Colocando o embora pra gente. E aqui então a gente vai anotar qual é o nosso conector. Qual é o tipo de sentido que ele está trazendo para o texto. O que é dito aqui entre as duas orações? Que a pessoa trabalha 20 horas por dia. Pô, o dia tem 24 horas, né? Então só sobrariam 4 para descansar. Então aqui, trabalhando 24 horas, era para o cara ficar muito, muito, muito cansado, certo? Só que aí é dito que o cara trabalha 20 horas, 24 horas, mas não fica cansado. Então aqui tem um não cansado. Ora, o que você tem entre as duas informações? Uma oposição. A ideia aqui é de oposição. E trabalhando 24 horas, a regra deveria ser ficar cansado. Mas o cara aqui é dito que ele não fica cansado. Então você tem uma exceção à regra aí. Ó, isso aí é igualzinho o caso da frase 14, não é? Então, se é igualzinho, não perde tempo. Qual é o tipo de relação adverbial que está sendo mostrada aí? A relação concessiva. O conector aí é um conector concessivo, né? Para a ideia de concessão, ideia de oposição, ressalva, contra-argumentação, certo? Introduzir um pormenor. Tranquilo? Certinho? Isso estava lá no caso 7 também. A gente viu lá no caso 7. Vamos voltar lá e conferir os conectores lá. Tava lá o conector concessivo embora. Tá aqui, ó, mesmo que, ainda aqui, tá aqui o embora. De fato é um conector, né, de concessão, que mostra que uma coisa está acontecendo, né, quando na verdade não deveria estar acontecendo. Que aqui o cara não está ficando cansado quando deveria estar ficando cansado. Tá claro isso? Certo? Enxergou aí a parada 15? Então tô partindo para 16. Tá? 16 diz o seguinte: mal show começou, o público se decepcionou com a banda de abertura. Bom, mal show começou é a primeira frase, a segunda começa depois dela, né? E vai até o final. O público se decepcionou com a banda de abertura. O nosso conector está aqui destacado no começo da primeira frase, é o mal. É a palavra mal. Então tá aqui, a gente já vai anotar qual vai ser o destino dele. É um conector, e aí vamos ver que tipo é. Aqui, a decepção. Olha para a frase que está sem o conector. A decepção do público aí, ela ocorre em que ocasião? A decepção aconteceu quando? Aconteceu quando? Aconteceu em que momento? Se você faz essas perguntas, tem como ela ser respondida? Sobre o quando e que momento aconteceu a decepção aí do público? Tem como ser respondida. Ela ocorre quando o show começa. Então, o show começar mostra o momento da decepção. O começo do show mostra o momento da decepção do público lá com a banda de abertura. Certo? Momento, galera, momento é tempo. E aí, se momento é tempo, não temos mais o que pensar, concorda? Qual é o tipo de conector que estava aqui sendo utilizado? É um conector que garante, que mostra, que produz a ideia de tempo. É um conector temporal. E esse cara estava lá na listagem dos conectores temporais, que foi o nosso caso 1.
Legal? Certo? Quer ver? Vamos lá conferir. Tá aqui, ó, logo na primeira linha. Conectores temporais. Vinha lá o quando, logo que, assim que, enquanto, ou apenas, igual ao quando equivaler ao quando. E tá lá a palavra mal, né? Que pode funcionar como um conector para introduzir ideias de tempo. Beleza? Então essa parada aí, 16, fechamos a conta. 17. O carro capotou no meio da estrada pelo fato de ter óleo na pista. Bom, primeira frase da 17 é: o carro capotou no meio da estrada. A segunda começa aqui pelo fato de, e vem lá ao ter óleo na pista. Beleza. Então aqui você tem as duas frasezinhas aí para analisar. Olhando para o que interessa, o nosso conector já está demarcado. É o pelo fato de. Né? Vamos botar um pouquinho maior essa setinha para ficarmos com bastante espaço aqui. Aqui está o nosso conector. Né? E aí, o que a segunda frase diz em relação à primeira? Você teve aqui o capotamento do carro na primeira, não é isso? E aí tem um óleo na pista. Olha, o óleo na pista é algo que acontece antes de um capotamento, né? Considerando essas duas aqui. Então, capotar é depois. Só que não é só uma mera relação de antes e depois nisso aqui. O que você tem que observar é que o óleo na pista, repare, é o que gera, é o que gerou, né? É o que motivou, é o que provocou o capotamento, concorda? Então, o capotamento é o que foi gerado, é o que foi motivado, é o que foi provocado. Visualizou? Visualizou a parada? E aí, quando você está brincando com o que gerou, né, e o que provocou, etc., você está, na verdade, mostrando aqui o que causou, né, e o que foi causado. Então, você está brincando de causa, né, com as noções de causa e de consequência. Certo? Então, você estava aqui tendo a brincadeira em cima disso. Era isso que você tinha que estar enxergando. A brincadeira aqui era em cima da ideia de causa e de consequência. E como o óleo da pista é o que causou, é o que provocou, né? E está aqui, né, desse lado que tem um conector, então esse conector é que está contribuindo para te mostrar o que causou, a ideia de causa, né? A ideia de motivo. Lembrando, em provas, às vezes o cara te pergunta qual é o motivo de ter acontecido tal coisa. Ele está, às vezes, brincando com uma frase, né, que mostra a causa, uma frase causal, que tem um conector causal. Você pode usar isso aí para interpretação de texto. O cara não precisa perguntar pelo conector, pelo valor do conector. Ele pode perguntar já pelo valor de leitura, perguntar onde está o motivo da parada. E se você conhece conectores causais, isso às vezes, né, e com muita frequência, ajuda a responder esse tipo de questão. Tá legal? Tranquilo? Só para você lembrar direitinho, conectores causais foram os conectores do caso 9. E se eu não me engano, pelo fato de estar lá listado, se não está, a gente acrescenta. Acho que pelo fato de eu não botei, mas a gente pode acrescentar aqui. Pelo fato de tem o mesmo sentido desses conectores que estão aqui no miolo, por causa de, em vista de, a conta de. Tá aqui por razões de, por falta de, por conta de, a custa de. A gente poderia acrescentar aqui tranquilamente pelo fato de.
né? Pelo fato de, que vai equivaler a pelo motivo de, pela razão de, sem nenhum problema. Tá claro isso? Tá? O por motivo de. Aliás, tem duas vezes o por motivo. Aqui seria pelo motivo. Pelo motivo de ou pelo fato de, é a mesma coisa, né? Se você quiser se basear nisso aqui, dá no mesmo. Tá? Tem a ver também com o sentido de por conta de, tanto faz, né? Ou por causa de, tanto faz aí a parada, tá? Bom, então 17 está resolvido. Estamos indo para a 18. 18 diz o seguinte: muitas coisas são faladas, mesmo que poucas delas sejam bem pensadas. Bom, tá aqui a primeira frase, muitas coisas são faladas. Aí vem lá a segunda, depois dela, mesmo que poucas delas sejam bem pensadas. Bom, primeira frase a gente está vendo, não tem um conector. O conector está na segunda ali já demarcado. E aí vamos lá. Está lá o mesmo que. Mesmo que é um conector de que tipo? Ele está introduzindo que valor de leitura, que sentido de leitura. Olha para a relação de conteúdo das duas frases. Olha, você tem aqui muitas coisas são faladas. Se você tem muitas coisas faladas aqui, depois ele diz, poucas delas são bem... mesmo que poucas delas sejam bem pensadas. Então aqui, na verdade... Aqui você tem... se poucas delas são bem pensadas, a maioria... Aqui são falas mal pensadas. Ou a gente pode fazer um outro raciocínio, uma outra anotação. Deixa eu botar aqui. De poucas falas... Vou anotar direitinho. Poucas falas bem pensadas. E aqui é muitas falas mal pensadas. É isso que ele está aqui te dizendo. Ele está dizendo que muitas coisas são faladas, mesmo que poucas delas sejam bem pensadas. Então, se poucas são bem pensadas, muitas são mal pensadas. Se aqui na segunda parte ele diz que poucas são bem pensadas, na primeira parte é o oposto que ele está te dizendo. E aí, se a gente já falou de oposto, o mesmo que aqui está demarcando, está garantindo, está mostrando uma relação de oposição. E que seria também uma espécie de exceção à regra. Por que exceção à regra? Porque se está falando muito, a pessoa tinha que estar pensando muito. Mas acabou que não está pensando muito, está pensando pouco. Então só poucas falas nossas ou das pessoas são bem pensadas. A maioria é mal pensada. É isso que ele está te mostrando aí. E quando ele fala disso, mostrando essa relação de oposição, você tem que lembrar que relação de oposição tem a ver com conectores concessivos. Lá do caso 7, que vão mostrar relações de concessão. Tranquilo? Certo? Então a gente tinha que lembrar que o mesmo que é um conector que serve para mostrar relações de oposição. Vamos lá, lembrar? Ele está logo no comecinho da listagem. Aqui, ó, conectores concessivos. É o comecinho mesmo, é o primeiro. Conector concessivo.
primeiro, mesmo ou mesmo que, né? Tá aí o camarada, de fato é um conector concessivo. Tranquilo? Legal? Então, 18 fechou, estamos indo para 19. 19 diz o seguinte, então. As pessoas querem que a vida melhore, ainda que não haja esforço algum para isso. Ou ainda que não façam esforço algum para isso. Você tem aqui, então, a primeira frase dizendo as pessoas querem que a vida melhore. A segunda, que diz, ainda que não haja esforço algum para isso. Beleza. Essa é a segunda frase, o conector já está ali destacado, é o ainda que. Né? Então vamos lá ver qual é a história do ainda que. É um conector de que tipo? Olha a relação entre os conteúdos. Você tem ali a primeira frase dizendo que as pessoas querem que a vida melhore. Então, primeiro é o querer melhoria. Querer melhoria. Aliás, vou botar diferente. Aqui é um melhorar. Vou botar menorzinho. E depois vem lá, ainda que não haja esforço algum para isso. Então, se não há esforço, não melhorar. Certo? Se não tem esforço, não melhorar. Então, entre o melhorar e o não melhorar, o que é que você tem aqui? Uma relação de oposição. Querer melhorar é uma coisa. Se esforçar para isso é outra. Ficar sentado no sofá mexendo no celular não dá para melhorar nada. Não vai mesmo, não tem como. Essa conta não vai fechar nunca. Beleza? Então aqui você tem pessoas querendo que a vida melhore, né, por mágica, sei lá o que, né, etc. E sem esforço. Só que sem esforço é não melhorar, filho. Não tem como essa parada dar certo. Essa conta aí fechada no positivo não vai rolar, não. Então aqui, se você tem relação de oposição, aqui você tem um conector de novo concessivo. De novo um conector que introduz a ideia de concessão. Joia? De novo o caso 7 aparecendo aí na sua frente. Tá? Legal? Visualizou? Porque, aliás, você poderia também pensar, se quisesse fazer a leitura por outro caminho, poderia assim, melhorar pressupõe o quê? Esforço. Vida melhorar pressupõe esforço. Só que aqui, o não melhorar, ele quer que aconteça com não esforço. Sem esforço. Também é outro caminho para você ler aí a parada. Entendeu? Então, tinha outra maneira de você olhar para isso. Tanto pela melhoria como não melhoria, ou esforço ou não esforço. Tá legal? Joia? Só para você visualizar, tava lá o... Qual foi o conector que a gente teve? O ainda aqui como conector concessivo. Aliás, é o cara que estava aqui logo na segunda possibilidade de conector concessivo. Ainda ou ainda aqui. Tá legal? Então, 19 foi essa paradinha aí. Estamos indo para a 20ª frase. A 20ª frase diz o seguinte: o medo de morrer costuma ser tamanho que as pessoas evitam até falar no assunto. Então, vamos lá. A primeira frase é: o medo de morrer costuma ser tamanho. O conector aqui está no final e começo da segunda frase. Na verdade, começo, porque o conector vai ser mesmo o que. E vem lá, que as pessoas evitam até falar no assunto. Então, tá aqui. A primeira frase, o medo de morrer costuma ser tamanho, e depois vem lá o que as pessoas evitam até falar no assunto. Bom, aqui está marcado o tamanho que, mas a gente pode se preocupar só com o que, Se quiser, olha para o tamanho também. É que um aqui complementa o outro em certo sentido. Legal? Mas conector ou está no começo ou está entre as duas frases, então a gente vai olhar aqui para o que está entre as duas frases, que na verdade é o começo da segunda frase, que é o que?
Então tá aqui o nosso conector. E aí você tem ali a questão do medo de morrer, né, que é grande, e as pessoas evitam até falar nesse assunto, já que tem medo de morrer. Então repare, o que é que você tem aqui entre as duas situações? O medo de morrer, ele é o motivo de não falar no assunto, concorda? Certo? O medo de morrer é o motivo de não falar no assunto. Concorda? Se ele é o motivo, ele é o que gera. Ele é o que causa. Ele é o que provoca. Ele é o que acarreta. Então, evitar falar no assunto é o que é gerado pelo medo de morrer. É o que é provocado. É o que é causado. Concorda? Ou desconcorda? Concorda, cara, né? Então, se de um lado o medo de morrer, repare, se mostra como a causa, né? E do outro lado, evitar falar no assunto é o que é causado, você está brincando com relações de quê? De causa e de consequência. Então você está brincando com as noções de causa e de consequência. Consequência do medo de morrer é qual? Evitar falar no assunto. Certo? Tranquilo? Então, se estamos brincando com causa e consequência, e o conector aqui o quê? Está mostrando, está introduzindo o argumento que mostra a consequência, esse conector é chamado de conector consecutivo. É conector para mostrar a consequência de algo. Consecutivo tem a ver com consecução. Consecução é o que acontece depois de uma outra coisa que provocou aquela coisa. Então é um conector que está lá no caso 8. Legal? Lá está listado o tamanho que. Tinha lá o tanto que. Vou te lembrar isso. Olha só no caso 8. Está aqui, ó, conectores para a ideia de consequência, ideia de consecução. Conectores para a ideia de consequência são lá o tão que, o tamanho que. O medo de morrer foi tamanho que. É tamanho que as pessoas têm medo até de falar no assunto. Nessa ideia lá, as pessoas evitam até falar no assunto. Então a 20 era essa parada aí. Tranquilidade? Enxergou a leitura? Não é só classificar conector. Ver a leitura é muito bom porque te ajuda a interpretar cada vez mais e cada vez melhor os textos. Legal? Mas a 20 foi a nossa última frase dessa bateria de exercícios. E aí é só isso. Valeu? Então fui.